Bem, vamos lá. Ele traz um pouquinho do significado desse estudo. Antes de analisar qualquer livro em particular, ele traz um panorama geral. Responda algumas perguntas. Por exemplo, qual a razão desse nome? Por que a Bíblia é conhecida como livro sagrado? Bíblia, no latim, significa livros. Portanto, a palavra Bíblia significa uma coleção de livros, ou mais exatamente 66 livros sagrados. Sagrado significa que pertence a Deus, ou que vem de Deus. Portanto, Bíblia Sagrada quer dizer literalmente os livros santos de Deus, ou coleção de livros que vem de Deus ou que pertencem a Deus. A expressão Palavra de Deus também é usada para se referir à Bíblia, de acordo com afirmações feitas pelos apóstolos, como, por exemplo, Pedro e Paulo, um bom exemplo disso, a citação em 2 Timóteo 3, 14 a 17, quem quiser conferir. A Bíblia não é um simples apanhado de escritos humanos sobre Deus. Ela contém as palavras do próprio Deus, escrita por aproximadamente 40 homens, durante um período de 1500 a 1600 anos. O processo pelo qual Deus levou esses homens a escrever esses livros é chamado de inspiração, cujo significado é que foi soprado neles. Pedro fez a seguinte descrição desse processo de inspiração: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Diferentemente do que se possa imaginar, os livros da Bíblia não aparecem em ordem cronológica e também não são agrupados de acordo com as características de seus respectivos autores. Eles foram organizados conforme o estilo, ou conforme o tipo de obra que representam, ou ainda pela mensagem que possui. A Bíblia possui duas importantes divisões, o Velho e o Novo Testamento. Os livros do Velho Testamento eram chamados de as Escrituras, ou a Palavra de Deus. Somente depois que o Novo Testamento foi escrito e organizado, é que foi estabelecida essa divisão entre Novo e Velho. Existem outras divisões na Bíblia, além da principal, Novo e Velho Testamento. O Velho Testamento possui 5 subdivisões. Os livros da lei. Nesses, Deus estabelece o seu padrão de justiça, o seu padrão de certo e errado, conhecido também como Pentateuco. Logo após vem os livros históricos, que em linhas gerais relatam como, às vezes, o povo de Deus obedecia aos livros da lei e outras vezes não obedecia. Em seguida vêm os livros poéticos. Através desse, Deus fala ao coração do povo que na sua caminhada vive segundo a palavra de Deus. O livro de Jó tem uma mensagem para o coração do homem que está sofrendo. O livro dos Salmos fala aos corações dos adoradores de Deus. O livro de Provérbios tem uma mensagem para os que precisam de sabedoria. O Cântico dos Cânticos fala aos corações apaixonados. Todos esses livros contêm ajuda e encorajamento para o povo de Deus. Logo após vêm os profetas maiores. Eles são assim chamados, tendo em vista a extensão das suas mensagens. Os profetas maiores são chamados porque escreveram mais, escreveram bastante. Foram mais extensos em expressar suas ideias. Logo após vêm os profetas menores, mas eles não são menores em relação à importância com os maiores, mas sim pelo poder de sintetizar a escrita. Eles escreveram menos, foram mais objetivos. Por isso eles são classificados em profetas menores. Logo após os profetas menores, a Bíblia entra num período chamado Silêncio de Deus, aproximadamente 400 anos. Entre o último profeta menor, Malaquias, até o maior dos profetas, assim como foi o próprio Cristo que disse, que é o João Batista, que anunciaria a vinda do próprio Cristo. 400 anos. Aí inicia o Novo Testamento, em Mateus.
O Novo Testamento também possui 5 subdivisões. A primeira refere-se às 4 biografias de Jesus, também chamada de Os Evangelhos, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles trazem as boas novas, que evangelho significa as boas novas. A seguir vem o livro de Atos. Ele é o único livro histórico do Novo Testamento. Ele foi escrito por Lucas. Em seguida vem as epístolas ou cartas paulinas. Metade do conteúdo do Novo Testamento consiste de cartas escritas pelo apóstolo Paulo para as igrejas em crescimento, formadas depois da ressurreição do Senhor Jesus. Logo após as cartas paulinas, temos as cartas gerais, ou epístolas gerais. Eles foram escritos por vários autores. E, por último, nós temos o livro profético, que é o livro Apocalipse. O livro que representa retirar o véu, mostrar revelação. Durante esse estudo bíblico, tenha em mente a mensagem principal do Velho Testamento, que é Jesus está chegando. E do Novo, Jesus veio. Nós temos que ter em mente, focar esse tema para iniciarmos esse estudo. Mas tem alguns questionamentos interessantes. Como saber que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Como podemos ter certeza de que a escolha dos livros foi correta? Que não houve erro nas cópias, nem nas traduções. Há apenas uma maneira de saber. E Jesus disse, olha, se alguém quiser fazer a vontade dele, Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus, ou se falo por mim mesmo. Está lá em João 7, 17. O seu coração dirá quando se busca a palavra de Deus, com desejo de fazer o que ela ensina. Isso faz toda a diferença. E tem-se a convicção de que estamos diante da palavra de Deus. Eu gostaria de, só para encerrar, trazer uma pequena passagem, um trecho do estudo, narrado pelo pastor. É um áudio, não é vídeo, é um áudio. E o bom é isso, é que você, de repente você está fazendo alguma tarefa diária, lavando a louça, alguma coisa, bota um fone de ouvido, liga no YouTube, você consegue acompanhar perfeitamente, sem problema. Vou passar para vocês. Primeiramente, no livro de Gênesis, Deus nos fala pouco sobre a criação e como ela aconteceu. Como já mencionamos, existem 1189 capítulos na Bíblia e somente um capítulo e meio tratam da criação. Mas se você conversar com algum intelectual sobre a Bíblia, você acaba achando que a questão da criação é o único assunto do qual a Bíblia trata. Ela trata da criação muito rapidamente, pouco, apenas um capítulo e meio. Mas por que, afinal, a Bíblia fala sobre a criação? Porque Deus nos conta um pouquinho sobre a criação? No livro de Gênesis, creio que Deus nos revela um pouco sobre como foi a criação, porque Ele sabe que um dia, assim como Davi, chegaremos a um lugar onde iremos sentir necessidade de um ato de criação bem dentro de nós. Davi falhou miseravelmente e quando ele fez isso, ele orou assim: cria em mim um coração novo, ó Senhor, e renova o meu espírito. O que Davi estava dizendo no Salmo 51:10 era simplesmente isso: Deus, eu preciso de um ato de criação no meu coração. Se o Senhor não criar alguma coisa em mim que não estava em mim quando eu nasci, eu vou falhar de novo e de novo e de novo. Deus, eu preciso de um ato de criação. Quando Jesus falou sobre nascer de novo, ele disse: você precisa nascer novamente, porque o que nascer da carne é apenas carne. Quando os apóstolos comentaram sobre o ensinamento de Jesus sobre nascer de novo, eles chamaram essa essência de criação. Quem estiver em Jesus Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus fez um ato de criação no coração do homem que nasceu de novo. Essa é a criação como ela é.
Quando finalmente percebemos que precisamos desse ato de criação, eu acredito que Deus quer que saibamos que somente Ele pode fazer isso e que devemos nos voltar para Ele em busca desse. Bem, só um trecho de uma das partes do estudo. Bem, esse estudo é para você que não conhece a Bíblia, que tem interesse, que tem curiosidade, não sabe por onde começar, já tentou iniciar a leitura da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, Novo Testamento, não sabe como. Isso aqui é uma introdução, ele vai falar um pouquinho de cada livro da Bíblia, que vai te dar uma noção, vai te ajudar muito. Quando você for para um sermão, quando você for para uma palestra, quando você for para uma pregação, você vai vir à tona, vai vir o conhecimento, vai vir, você vai entender um pouco do que o pregador está falando. Vai te dar uma curiosidade, vai ser aquele estalinho que eu já ouvi falar nisso, realmente. Aí você vai ter a curiosidade de ir à Bíblia e de estudar. Porque a Bíblia é um livro que não se troca por outro. Qualquer estudo não vai substituir a Bíblia. Mas estudar a Bíblia requer dedicação e empenho. Na vida corrida da gente é difícil isso. E esse estudo vai te ajudar. São 360 aulas, eu já escutei as 360, já estou escutando de novo. E cada vez que eu escuto de novo, tem algo novo para aprender. E quando tem uma dúvida, eu recorro à Bíblia. Acho que se você conseguir ler a Bíblia, entender, dentro de um ano, você não leu direito. Porque a Bíblia é um livro que se renova, é um livro que refaz, é um livro que é construído todos os dias. É a palavra de Deus, é poder de Deus. Então, eu aconselho o encontro com a palavra, narrado pelo pastor Edson Bruno, do Ministério Cooperativo Internacional. Deus abençoe e fica na paz.